pessoal do Vida de Gato, vou falar essa semana sobre medicação sem prescrição médica. E vou começar explicando para vocês o porquê que eu vim falar sobre isso. Primeiro, a minha gata estava no cio, não sei se induzido, não sei se no período. A minha gata tem apenas 4 meses e 20 e poucos dias. Eu achei muito antecipado, mas embora alguns veterinários falem que pode existir sim o período do cio, né, antecipado dentro de algumas gatas. O que foi que aconteceu? Eu perguntei a alguns veterinários se existia alguma coisa que poderia acalmá-la. Eu não perguntei se poderia cortar o cio, mas sim para acalmá-la, para deixar ela menos inquieta, miando, porque eu moro num condomínio e até os vizinhos poderiam vir a reclamar. Eu tomei conhecimento de um remédio chamado Singerstar. Esse Singerstar, quando eu tomei conhecimento, era um anticoncepcional. Na verdade, eu sou um pouco que contra essa questão do anticoncepcional, inclusive nas mulheres, porque eu acho que o anticoncepcional futuramente pode trazer problemas, porque eu acho que todo remédio tem os seus efeitos colaterais. Inclusive, acredito eu, não tenho conhecimento científico, mas acredito eu que pode trazer até esterilidade para a mulher no futuro. E assim também nas gatas. Alguns remédios, se você não toma conhecimento pela facilidade de compra, pode inclusive causar tumores, né, câncer, problemas de saúde, no caso das gatas, piometria, que é uma outra doença que eu posso estudar ela para falar com vocês em outro momento. Procurando na internet, né, informações sobre esse remédio, encontrei essa publicação. Uma pessoa publicou naquele site Reclame Aqui. E dizia assim: comecei a dar comprimido Singerstar. Aí diz assim, editado pelo Reclame Aqui, porque eu acho que eles não quiseram falar sobre se era gato ou cachorro, né? Para cortar o cio. Um comprimido por dia durante 8 dias, assim como orienta a bula. O comprimido Singerstar promete cortar o cio já nos 3 primeiros dias do uso do remédio, mas eu percebi que nesses primeiros dias o sangramento aumentou, além de não ter cortado o cio. Tentei entrar em contato com vocês através do saque, e tem lá o número aí na publicação, por diversas vezes para saber se era normal isso acontecer, pois o cio ainda não havia sido cortado e o sangramento continuou. Mas o saque só chamava e ninguém atendia. Comecei a dar Singerstar, E o último comprimido foi dado, aí fala a data, né, que com certeza deve ter sido depois de 8 dias, que como está aqui na publicação, e mesmo no término dos comprimidos, o cio dela não havia sido cortado, como propôs o fabricante de Singerstar. Quando foi 2 dias depois da data que está aqui, que eu não vou estar mencionando, o animalzinho dele veio a passar muito mal e foi diagnosticado com piometria e hiperplasia endometrial cística no útero. E ela veio a óbito na madrugada, né, do dia seguinte, no caso, e morreu no aniversário dela, quando completava 1 ano e 8 meses de vida. Aí agora sim ele fala que é uma cachorra de raça Shih Tzu, com pedigree, só comia ração super premium, todas as vacinas estavam em dia, cuidada e esbanjava a saúde, além do remédio não cumprir com o que foi proposto de cortar o cio, e ainda causou essa piometria no útero dela que fez ela vir a óbito. E agora, eu gostaria de saber como você se posiciona em relação a isso. Minha querida filha de saúde, cheia de saúde, que eu cuidava todo dia com amor e carinho, morreu pela infecção desse maldito remédio que causou nela. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a essa pessoa, se alguma vez ele estiver vendo esse vídeo, que a culpa da cadela Shih Tzu pedigree, como você está falando, já que você fez a questão de mostrar isso, a culpa é totalmente sua e responsabilidade de um pai dar comprimido aleatório sem prescrição médica. E é isso que acontece. O uso de medicações, né, podem vir dar alergia dentro do corpo, porque eu acredito, não sou veterinário e não sou médico, mas acredito que assim como o corpo humano, o corpo do animal funciona assim. Há remédios que podem vir a ser alérgico para alguns corpos, depende de gato para gato, de cachorro para cachorro, de gente para gente. Então, se você não faz uma avaliação do seu animal e você não vai no veterinário e por prescrição dele, porque todo veterinário ele explica como se deve aplicar o remédio, é obrigação dele fazer isso. Inclusive, além dessa explicação, se o médico puder também aplicar o remédio no primeiro momento para ensinar, eu acredito que isso é uma forma humilde de se fazer, se já tiver com o remédio em mãos. Se a pessoa dá um remédio apenas para cortar o cio, porque está incomodado com o período natural do animal, a culpa é sua. Porque afinal de contas, todo mundo quando está doente, que o cio não é doença, o cio é um período natural
das cadelas, dos cães, dos gatos e das gatas, que o certo é castrar, é vir a castração. Se você não aguenta esperar até o período da castração, paciência. Então, aguente os dias de cio e sem dar medicação nenhuma. O uso de anticoncepcional em gatas, principalmente, podem vir a dar câncer, a piometria, todas essas doenças, tumores horríveis. Uma veterinária, que eu não vou citar o nome do canal Pro Bicho, que eu vou deixar a descrição aqui, ela fala sobre castração e ela mostrou fotos horríveis de gatos que injetava o maldito anticoncepcional, que são esses que essas mulheres tomam em farmácia. Chega lá no veterinário e fala, eu quero dar um anticoncepcional à minha gata. E aí bota o maldito anticoncepcional e aí depois os gastos são muito mais caros. Então é melhor você pagar 600, 500, 300 numa castração de uma vez do que você tá passando por todo esse problema futuro e ter que pagar 2, 3, 4 mil reais em cirurgia, medicação e tratamento. Medicação sem prescrição médica deveria ser crime no Brasil. Eu conversando com um colega essa semana e ele falando que a facilidade de compra de medicação aqui no Brasil é muito grande. Se você vai para outros países, né, a medicação, por mais que você tenha dor de cabeça, tem que existir prescrição médica. Hoje você compra muitas medicações na farmácia sem nenhuma prescrição. Eu digo por mim, né? Eu compro Dorflex, eu compro Neosaldina, tudo sem prescrição médica. Em outros países, isso daí é necessário. E talvez a gente não sinta hoje, mas esses remédios todos têm efeito colateral. Mas voltando a falar dos felinos, por favor, não dê medicação sem prescrição médica. Se você quer saber se existe alguma coisa que a sua gata pode se acalmar durante o cio, já que você não fez a castração ainda, procure o veterinário, veja se tem método como carinhos, brinquedos, terapias, mas não dê nenhum tipo de remédio, nem os homeopáticos. Tá? Porque falam que remédio homeopático é natural, mas sinceramente, eu acho que todas essas coisas de manipulação, tudo, nem sempre tudo é natural. Falando do remédio, eu sei que existem vários pet shops que vendem remédio, eu sei que existem várias lojas de rações também que vendem remédios, mas não compre nenhum remédio sem a prescrição médica. Não use de forma indevida. Somente como o médico veterinário que acompanha o seu pet fala para você fazer. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui falar essa semana que eu precisava buscar uma veterinária que acompanhasse a Maria, a minha gata. Por quê? Porque o médico que ele acompanha o animal, que acompanha o seu cliente, ele vai saber como tratá-la, porque afinal de contas ele já analisou, ele está sempre com as prescrições no computador, seja lá o que for dela, e ela vai saber qual a medicação que se deve dar, qual o problema que ela pode ter, as análises, os exames que devem se passar. Então, nada de comprar remédio sem prescrição médica, nada de dar injeção para cortar cio, nada disso. Seja lá qual for o problema que o seu animal tiver, corre para o veterinário. Se o seu veterinário não estiver aberto, corre para a urgência. E aí o médico de urgência vai com certeza medicar a sua gata e é isso aí. Voltando ao assunto. Remédio sem prescrição médica, não pode. Nada de comprar. Está lá disponível para comprar sem receita? Tá, mas não compra. Vai no veterinário, leva a receitazinha e compra e passa exatamente como o veterinário lhe recomendou. Se acaso o veterinário não tenha lhe recomendado, liga para o veterinário. É importante que você às vezes também tenha o contato direto com o seu veterinário, telefone, para você tirar dúvidas. Se assim como eu, você é uma pessoa que não entende muito, vai tirar sua dúvida com o veterinário, pede a explicação como é que dá o remédio. Se não puder, vai lá na clínica com o remédio, pede para ele aplicar pela primeira vez para que você aprenda e assim ficamos todos bem e nossos pets são bem cuidados, ok? Beijo no coração de vocês, até a próxima.